Olá, boa noite. O Rede TV News está no ar. Muito boa noite. A ameaça de colapso nos hospitais faz o estado de São Paulo entrar em fase de emergência, com aumento nas medidas de restrição a partir de segunda-feira. As novas regras incluem a paralisação das aulas presenciais, do Campeonato Paulista de Futebol e das celebrações religiosas com presença de público. E você vai ver também. Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o governo vai retomar o programa que permite a redução de jornadas e salários e a suspensão de contratos de trabalho. Em versão menos rigorosa, avança na Câmara a emenda constitucional que cria freios para o gasto público. Aumento do preço de gasolina faz o índice oficial de inflação do Brasil ter a maior alta para o mês de fevereiro desde 2016. O estado de São Paulo vai entrar em uma nova fase do plano de restrições para tentar conter o avanço da Covid-19. A chamada fase emergencial começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Atividades religiosas coletivas e o Campeonato Paulista de Futebol serão suspensos. Pois é, essas medidas são uma consequência do seguido aumento no número de internações e mortes que levaram o estado ao pior momento desde o início da pandemia. O objetivo do governo é frear a alta de mortes e a sobrecarga em hospitais. Hoje, 53 municípios estão com 100% na taxa de ocupação dos leitos. São 20 dias consecutivos de recorde no número de pacientes internados. Mais de 1.000 aguardam um leito pelo sistema de regulação estadual. Segundo informações do Centro de Contingência da Covid-19, hoje há quase 10.000 pacientes internados nas UTIs do estado e 1 em cada 3 não consegue sobreviver. A expectativa é que nas próximas 2 semanas sejam evitadas cerca de 40 mortes por dia com as novas medidas de restrição da fase emergencial. A mudança começa a valer no próximo dia 15 e vai até 30 de março. Nesse período, o governo pretende restringir a circulação de cerca de 4 milhões de pessoas. Terá toque de recolher todos os dias entre 8 da noite e 5 da manhã. Nós não estamos fazendo lockdown, nós estamos fazendo uma fase emergencial. Lockdown é a última das últimas medidas, é aquela onde você não pode sair de casa em nenhuma circunstância. A nova fase de restrição proíbe a retirada presencial de produtos em todos os setores, atendimento em lojas de material de construção, veta celebrações religiosas coletivas e atividades esportivas em grupo. Lojas e restaurantes só poderão fazer entregas por drive-thru e delivery, com restrições de horário. O funcionamento de supermercados e farmácias não será alterado. Padarias poderão funcionar até às 8 horas da noite. Depois desse horário, só no sistema drive-thru. Além disso, será obrigatório o teletrabalho para todas as atividades administrativas não essenciais. Vale tanto para órgãos públicos como escritórios particulares. Também fica vetado o acesso a parques e praias, além da proibição completa a qualquer tipo de aglomeração. As escolas da rede estadual só ficarão abertas para oferecer merenda aos alunos carentes e distribuição de materiais mediante agendamento prévio. Os recessos de abril e outubro serão antecipados para o período de 15 a 28 de março. A Secretaria da Educação também recomenda a medida às escolas municipais e particulares. As atividades sejam realizadas aquelas que são o mínimo possível, aquilo que é realmente necessário. A criança ou adolescente precisa, a escola está autorizada pelo plano a funcionar. Mas se ela puder ficar em casa, se ela puder fazer à distância, faça à distância. O governo ainda recomenda que prefeituras da região metropolitana de São Paulo imponham um escalonamento de horários de entrada de trabalhadores de atividades essenciais para evitar aglomerações no transporte público, das 5 às 7 horas da manhã para os profissionais da indústria, das 7 às 9 para os de serviços e das 9 às 11 para os que trabalham no comércio. Que se isso não for cumprido, nos próximos 15 dias, nós não vamos conseguir acompanhar a velocidade da pandemia colocando mais leitos. Não será possível. As pessoas, se nós não conseguirmos implementar essas medidas e se nós não aumentarmos o isolamento social, muita gente vai morrer. Só sair de casa quem realmente tiver um motivo muito especial para sair.
Nós não temos vacina para todo mundo, infelizmente, e só o que nos resta é o distanciamento. E dirigentes e clubes do futebol paulista ainda tentam reverter essa decisão do governo do estado de paralisar o campeonato de futebol, mas já admitem a possibilidade de continuar a competição no Rio de Janeiro. O dia começou agitado na Federação Paulista de Futebol com a notícia da paralisação do Paulistão, anunciado pelo governador de São Paulo, João Dória. Mas esclareço desde já, Edgar, que para este final de semana, as partidas que estão programadas no Campeonato Paulista, me parece que são 22 jogos, estão preservados porque eles acontecerão no sábado e no domingo. A interrupção, porém, será feita a partir do próximo dia 15, por 15 dias, até o dia 30. João Medina, do Centro de Contingência do Covid-19, informou que a decisão não foi do governo, e sim do Ministério Público. Nós estamos atendendo a um ofício, uma recomendação do Ministério Público. Então, o Ministério Público Estadual recomendou essa medida, isso fugiu da nossa alçada. Assim que saiu a notícia, dirigentes da Federação Paulista de Futebol fizeram uma reunião online com os presidentes dos clubes de São Paulo, que durou cerca de 2 horas. O que ficou acertado é que os treinamentos nos CTs continuam normalmente. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também informou ao presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, que, se quiser, pode disputar o Paulistão no estado. Em nota oficial, a entidade não divulga essa possibilidade, apenas avisa que fará uma nova reunião com o governo do estado e o Ministério Público na próxima segunda-feira e que o torneio seguirá seu curso de rodadas conforme o previsto. A decisão de atuar em outros estados tem o apoio dos cartolas da Confederação Brasileira de Futebol. O secretário-geral da CBF partiu em defesa dos clubes paulistas. Já há uma decisão do ano anterior, acertado com as federações e os clubes, que onde não fosse possível a realização das partidas, elas seriam realocadas para outras cidades ou, eventualmente, até para outros estados. A entidade já se move para realocar em outro estado 2 jogos da Copa do Brasil. Marília e Criciúma, marcado para o dia 17 de março, e Mirassol e Red Bull Bragantino, que ocorrerá no dia seguinte. A Conmebol também entrou no circuito e avisou que os times paulistas estão autorizados a jogar a Libertadores e a Copa Sul-Americana em outros países. Enquanto os cartolas se mexem para manter os torneios, os casos de Covid no futebol continuam aparecendo. O Corinthians anunciou mais 2 no elenco, o volante Rony e o atacante André Luiz. Com eles, já são 12 jogadores infectados. A queda de braço já começou, resta saber quem vai ganhar esse duelo. E a Prefeitura do Rio de Janeiro ampliou o horário de funcionamento de bares e restaurantes e liberou o comércio na orla. Mas outras medidas restritivas foram prorrogadas para combater o avanço da Covid-19 na cidade. A prorrogação das restrições começa a valer a partir de amanhã e vai até o dia 22. Bares e restaurantes poderão ficar abertos até às 9 horas da noite. Quiosques e vendedores ambulantes nas praias estão liberados para trabalhar. Nós entendemos que flexibilizar um pouco não causará nenhum prejuízo, desde que as regras sejam respeitadas. O bar ou restaurante que não cumprir os horários e tiver aglomeração de clientes será fechado por 15 dias e o dono poderá ser multado entre R$ 14.000 e R$ 56.000. Em caso de reincidência, o estabelecimento poderá ter o alvará de funcionamento cassado. Se houver esse tipo de comportamento inadequado, nós não hesitaremos em aplicar a letra rígida da lei. Atividades econômicas terão regras para evitar aglomeração nos transportes públicos. Serviços devem funcionar das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Repartições públicas das 9 às 7 da noite. Comércio, incluindo shoppings, das 10h30 da manhã às 9 horas da noite. Continua proibido permanecer nas ruas, praças e espaços públicos das 11 da noite às 5 horas da manhã. O funcionamento de boates, casas de festas e feiras de artesanato permanece suspenso. O prefeito Eduardo Paes deve se reunir com o governador em exercício e prefeitos da região metropolitana para discutir a unificação das medidas restritivas. É importante que nós possamos integrar ações dos diversos municípios. Apesar da redução do número de óbitos pela Covid-19 na capital, a procura por atendimento nas unidades básicas de saúde aumentou.
A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 91%. Nos próximos dias, a Prefeitura pretende abrir mais 100 leitos em parceria com a iniciativa privada. Ainda não tem um colapso do sistema, a gente ainda tem o sistema conseguindo atender as pessoas adequadamente. E é justamente para manter esse atendimento das pessoas adequadamente é que a gente aumentou as medidas restritivas para todos os setores da sociedade. A campanha de vacinação na cidade está mantida até sábado. Hoje, idosos de 76 anos foram imunizados. Nós temos vacina para todo mundo que mora na cidade do Rio de Janeiro que tem 76, 75 anos. Nossa expectativa é que chegue mais vacina aí no fim de semana, no início de semana que vem. E hoje faz um ano que a Organização Mundial da Saúde decretou oficialmente que o mundo estava em pandemia por causa do novo coronavírus. Um ano já. Pois é, gente. E no segundo episódio da série especial Um Ano de Pandemia, a gente vai revisitar os primeiros meses de isolamento, a força, o luto e a luta de quem conseguiu se reinventar para enfrentar tempos tão difíceis. O medo do vírus desconhecido começa a virar pânico. E a sensação de impotência desperta a necessidade de defesa. Rapidamente, os estados criam comitês formados por autoridades e especialistas para traçar estratégias e tentar controlar a disseminação do vírus. A primeira medida? Fechar toda ou qualquer atividade que pudesse gerar aglomeração de pessoas, incluindo os setores do comércio, bares e restaurantes, lazer e educação. Hoje começa a quarentena decretada pelo governo do estado de São Paulo, pelo prazo de 15 dias. E a população da maior cidade do país experimenta o que antes só se via em séries e filmes. Cidades, ruas e avenidas desertas. Em Roma, na Itália, o Papa Francisco sozinho, diante da Praça São Pedro, chuvosa e vazia, ora pelas vítimas de Covid-19 do mundo todo. Para se proteger, o povo se recolheu. E das varandas e janelas surgiu um fôlego de esperança, um novo jeito de estar junto e de reconhecer os trabalhos e a coragem dos profissionais da saúde. Com a ajuda da tecnologia, descobrimos novas formas de trabalhar, de estudar e seguir a vida. Mas o novo coronavírus não parou enquanto a gente se adaptava. Além de matar tantos, deixava milhares desempregados. Nem todo mundo conseguiria pagar as contas de portas fechadas. O Oliver tinha um salão de cabeleireiro com 40 funcionários e da noite para o dia teve que fechar as portas e demitir todo mundo. Manter uma estrutura com 41 funcionários e diante de uma pandemia, esbarrar nos quesitos da aglomeração, esbarrar nos quesitos também da crise econômica no país, foi inviável continuar com as atividades recorrentes lá no espaço. E ele não foi o único. Bares, restaurantes, festas, eventos e comerciantes também tiveram que fechar as portas sem perspectiva de reabertura. Para todo comerciante, pensou-se que seria 15 dias, 20 dias, resolveria esse problema. No final foram 87 dias. E isso reconfigurou todo o nosso planejamento, mudou toda a nossa maneira de enxergar o nosso próprio negócio. Empresas e comércios foram fortemente impactados economicamente. O resultado de tudo isso, mais de 14 milhões de desempregados e a recessão atingindo 4,5% do PIB do país. Para tentar driblar essa situação, o governo federal aprovou medidas de suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada e salário, além, claro, do auxílio emergencial. Isso tudo fez com que as empresas conseguissem ganhar um pouco de fôlego para conseguir se manter até o momento em que começaram a reativar as suas atividades. A gente sabe a importância que esses programas tiveram. Eles evitaram um tombo muito maior da economia brasileira. No entanto, o que a gente vê hoje é ainda assim uma necessidade desses programas de alguma forma continuarem acontecendo, porque a gente ainda não saiu da pandemia. Em contrapartida, o trabalho informal cresceu rápido.
Na dificuldade, brasileiros encontraram a oportunidade para empreender. Segundo o Ministério da Economia, mais de 3.300.000 empresas foram abertas no ano passado. E o Brasil ganhou 2.600.000 novos microempresários individuais. Um saldo positivo de mais de 2 milhões de novos negócios abertos no período. Mesmo assim, ver a economia do país voltar para os trilhos ainda parece distante. Um futuro que nem especialistas conseguem prever. As perspectivas também referente ao ano de 2021 ainda é um pouco delicada de avaliar, uma vez que dependemos da metodologia, a logística também da vacinação de toda a população brasileira. Na próxima reportagem da série, vamos relembrar a corrida da ciência em busca de vacinas e da esperança de dias melhores. R$4 milhões, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. E Agora a gente fala sobre o Rio de Janeiro. A polícia tenta localizar o motorista do carro. Isso, a polícia fez a reprodução simulada das mortes das primas Emily Vitória e Rebeca. Essas mortes aconteceram no início do ano passado, na Baixada Fluminense. Os agentes querem saber de onde partiram os tiros. Representantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil acompanharam a reprodução simulada na comunidade Barro Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Testemunhas-chave também participaram da ação. Os peritos da Polícia Civil posicionaram 2 manequins na porta da casa onde as primas Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7, brincavam quando foram atingidos por um tiro em dezembro do ano passado. A bala atingiu Emily na cabeça e Rebeca no tórax. A família diz ter certeza de que o disparo partiu de policiais militares que passavam pela comunidade. Até agora a gente só sabe que morreu, que eles botam a culpa num, botam a culpa no bandido, mas não é. A gente tem certeza de onde foi os tiros, que foi de vez de lá para cá, que foi da polícia que atirou. Isso é uma coisa que nenhum de nós temos dúvida. Testemunhas contam que os policiais dispararam sem que houvesse confronto. Os PMs negam. Eles afirmam que estavam na região para tentar recuperar um carro roubado. Como não encontraram, retornaram para a base. Só depois ouviram tiros e souberam pelo rádio que as 2 crianças haviam sido baleadas. Os peritos realizaram a reprodução simulada no mesmo horário em que as meninas foram atingidas. Eles queriam analisar a luminosidade do local no momento do crime, para saber se de onde estavam as testemunhas tinham condições de identificar a viatura dos policiais. A reprodução realizada nessa noite tem o objetivo de entender o contexto em que as mortes ocorreram, para que a perícia possa fazer o trabalho dela, de uma forma técnica a gente possa compreender melhor o cenário, as possibilidades que deram causa naquele resultado e contribuir dessa forma com a investigação. Hoje a plataforma Fogo Cruzado, que monitora disparos de armas de fogo no Rio de Janeiro, divulgou um novo levantamento da violência no estado. A pesquisa aponta que a região metropolitana do Rio chegou à marca de 1.000 tiroteios. A capital registrou mais da metade dos disparos, 570. Ao todo, 480 pessoas foram baleadas na região metropolitana em 2021. 244 morreram. Para este especialista, os casos demonstram um problema estrutural na segurança pública do Rio. É um sistema militarizado pelo pescoço, que na maioria das vezes, por falta de estrutura e qualificação, busca resolver seus problemas com operações policiais que são feitas às cegas nessas mesmas comunidades.
A polícia tenta localizar o motorista do carro que provocou um acidente com um ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma passageira morreu e pelo menos 49 pessoas ficaram feridas. 5 permanecem internadas. No Instituto Médico Legal de Campo Grande, na zona oeste do Rio, a dor de uma família. Ela deixou 3 netos, 3 filhas, uma mãe que precisa dela dessa. Que justiça. Eliana Almeida de Carvalho, de 56 anos, morreu ontem à noite em um acidente entre um ônibus e um carro em Guaratiba, também na zona oeste da cidade. A amiga passou mal e não foi trabalhar, entendeu? E pegou o BRT, que ela não era de costume retornar para casa de BRT, por causa da superlotação. Testemunhas contaram que o veículo invadiu a pista exclusiva dos coletivos e bateu no ônibus, que tombou. O motorista do carro fugiu do local. Eu até entendo o lado dele de ter fugido com medo do lixamento, que eu sei como é que é a população. Mas que ele se entregue agora, se apresente, entendeu? Para a justiça ser feita. A Polícia Civil já solicitou imagens de câmeras de segurança que possam esclarecer as circunstâncias do acidente. O condutor do veículo pode responder por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Estamos na busca desse motorista do Etios Vermelho, que fugiu do local. E estamos investigando para chegar a essa autoria. O Ministério Público do Rio de Janeiro localizou novas imagens de câmeras de segurança que podem ajudar na descoberta do paradeiro de 3 meninos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O vídeo, que foi gravado no dia 27 de dezembro, o dia do desaparecimento dos meninos, mostra Fernando Henrique, de 11 anos, Alexandre Silva, de 10 e Lucas Mateus, de 8 anos, caminhando numa rua próxima à comunidade onde eles moram. A Polícia Civil informou que o caminho das crianças já constava na linha de apuração e que não há mudança significativa na atual investigação. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da PEC emergencial em segundo turno. A proposta, que cria mecanismos de controle de gastos públicos, abre o caminho para uma nova rodada do auxílio emergencial. Mais uma vez, os deputados vararam a noite para votar a PEC emergencial. Na quarta-feira, foram mais de 12 horas de sessão até que fosse encerrada a apreciação, em primeiro turno, dos destaques, que são propostas de mudanças no texto original. Com a primeira etapa concluída, hoje à tarde eles aprovaram o texto base em segundo turno, por 366 votos a 127. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 186 de 2019. A proposta de emenda à Constituição prevê gatilhos para evitar o aumento de despesas da União, estados e municípios. No entanto, ontem, o governo foi obrigado a fazer um acordo para impedir a derrubada de todas as medidas de controle de gastos. A pressão veio principalmente dos servidores da segurança pública, que são importante sustentação da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Para evitar a derrota, o governo sugeriu desidratar a PEC. Com isso, deve ser mantida a possibilidade de progressão de carreira e promoção para todos os servidores públicos. No entanto, ainda há a possibilidade de congelamento de salários, quando as despesas atingirem 95% da receita e houver decreto de calamidade pública. O ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o responsável pela articulação política do governo, passou os últimos 2 dias pelos corredores da Câmara, na tentativa de evitar alterações bruscas no texto. Ele também negocia a distribuição de recursos do orçamento deste ano. Mas o ministro admitiu que mudanças de última hora na PEC emergencial podem acontecer. Eu me sinto extremamente bem na casa do povo, na Câmara Federal, trabalhando com o nosso presidente. Democracia, eu falei isso ontem, é debate de ideias. É previsto, tá bem? Vamos trabalhar. A previsão é que a votação seja encerrada ainda hoje. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer liberar a pauta para começar a discutir outros assuntos, como a reforma tributária. É importantíssimo que nós terminemos hoje essa PEC para dar tempo, tomar as providências necessárias e passarmos para os outros assuntos, que são justamente a reforma administrativa, com a CCJ já instalada, e a liberação do relatório, que vamos trabalhar esse final de semana para que se apresente também o mais rápido possível da reforma tributária. A urgência na votação da PEC também é justificada pelo fato dela abrir espaço para o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. Depois que ela for aprovada pela Câmara, o governo vai publicar uma medida provisória recriando o benefício, que deve ter 4 parcelas de, em média, R$ 250.
E como a gente viu na reportagem, mesmo com a aprovação em segundo turno, o texto da PEC emergencial ainda pode passar por mudanças durante a votação dos destaques. Essa votação acontece agora e é por isso que a gente vai ao vivo para Brasília conversar com a repórter Caroline Aguiar. Carol, boa noite. O acordo entre o governo e a oposição foi cumprido? Está valendo? Como é que está isso? Boa noite para você. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi. Esse acordo, sim, já começou a ser cumprido. Até agora foi cumprido pela metade. E foi cumprido porque foi aprovado um destaque, agora há pouco, por 444 votos a 18. Esse destaque retira do rol de medidas de ajuste fiscal a possibilidade de suspender a promoção e a progressão de carreira de servidores públicos. Então, com esse destaque aprovado, fica permitida a progressão de carreira, mesmo que haja a situação de calamidade pública. E eu disse que esse acordo foi cumprido pela metade porque é necessário aprovar um segundo destaque para que ele seja 100% cumprido. Esse destaque ainda não começou a ser discutido, mas deve ser aprovado sim com alguma tranquilidade. Bom, hoje à tarde o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a necessidade de ceder e de negociar aqui no Congresso. O presidente disse: às vezes a gente não pode ganhar de 3-0, 4-0, 5-0. Se ganhar de 2-1, é uma vitória. Ainda faltam 5 destaques para ser votados. Nesse momento, a sessão continua e ainda deve ir bastante longe. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Carol. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de restrição impostas por governadores e prefeitos. As críticas foram feitas durante um evento virtual da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro voltou a afirmar que estados e municípios receberam verba do governo federal para o enfrentamento da pandemia. Segundo o presidente, a União distribuiu cerca de 700 bilhões de reais. Durante a reunião virtual, Bolsonaro subiu o tom e contestou novamente a adoção de medidas de restrição em algumas regiões do país. Ele questionou até quando a economia vai suportar diante da proibição de circulação de pessoas e fechamento de atividades comerciais. A economia e a vida têm que andar de mãos dadas. Temos 2 problemas que se agravam: o vírus e o desemprego. Fazemos a nossa parte, mas até quando nós podemos aguentar essa irresponsabilidade do lockdown? A política do fecha tudo, fecha o comércio, fecha tudo, cuja consequência é destruição de milhões de empregos. Isso eu não posso admitir que continue acontecendo, porque eles não querem salvar vidas, eles querem o poder. O presidente também disse que a economia do Brasil está no limite. Creio, Paulo Guedes, que a nossa capacidade de endividamento está no limite. Se ultrapassarmos, haverá um desequilíbrio na economia. Agora estamos reservando 44 bilhões para mais 4 meses de auxílio emergencial. Em seguida, foi a vez do ministro da Economia falar. Guedes comentou sobre as próximas medidas econômicas que estão sendo preparadas, como a renovação de empréstimos para empresas e a renovação dos acordos de redução de salários e jornada de trabalho. Foi o programa que segurou 11 milhões de empregos com 20 milhões de contratos. Quer dizer, e tem novas medidas aí que o presidente já deve anunciar um pouco aí à frente, porque nós temos seguro-desemprego, a pessoa é mandada embora e aí o governo dá R$1.000 como seguro-desemprego. Por que não dar R$500 para ter um seguro-emprego? Em vez de esperar alguém ser demitido e dar R$1.000, vamos evitar a demissão pagando os R$500 antes, um seguro-emprego. Em vez de uma cobertura de 4, 5 meses, como é hoje o seguro-desemprego, vamos fazer uma cobertura de 11 meses, 12 meses, pela metade do custo. Então, nós estamos produzindo novas medidas, elas vêm aí. O presidente, a palavra de ordem é o seguinte: vacinação em massa, saúde e economia andam juntos. A inflação oficial do país ficou em 0,86% em fevereiro, a maior taxa para o mês desde 2016. A principal influência dessa alta veio da gasolina, que subiu 7,1% no período. No acumulado de 12 meses, o IPCA alcançou 5,2% e encostou no teto da meta deste ano.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se solidarizou com as vítimas da Covid-19 e pregou união entre os poderes como forma de combater o novo coronavírus. Em um vídeo divulgado pelo Ministério da Saúde, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que o sistema hospitalar brasileiro não está colapsado. No vídeo direcionado à população, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reconheceu que o momento enfrentado pelo Brasil é grave, mas negou que o sistema de saúde passe por um colapso. Vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar. Pazuello também voltou a afirmar que metade da população será vacinada até o meio do ano contra a Covid-19. Até o final deste mês, chegaremos a 46 milhões de doses e ao final de abril, atingiremos o número de mais de 80 milhões de doses distribuídas. Isso se deve principalmente à nossa aposta na produção nacional, da Fiocruz e do Butantan, nossos laboratórios, além das compras programadas e efetuadas de outros países que já foram recebidas. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também adotou um discurso que ressalta as ações do governo. O governo, em todos os momentos, buscou envidar os esforços necessários para apoiar os governos estaduais e as prefeituras, no sentido de que se pudesse colocar a capacidade do sistema de saúde em melhores condições. O governo não pode fazer um discurso de pânico, porque isso é pior ainda, né? Agora, tem que deixar claro que existe uma doença que ela atinge aí de forma grave em torno de 2,5% das pessoas que são contaminadas, e que pode levar a óbito. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ao abrir a sessão de hoje, lembrou que há um ano a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de Covid-19. Fux se solidarizou com as vítimas da doença e defendeu que os três poderes atuem juntos no enfrentamento ao novo coronavírus. Pais, mães, avós, tios, filhos, irmãos e amigos. Não são apenas óbitos, mas vidas interrompidas, sonhos frustrados e lares desestruturados. O nosso país precisa, mais do que nunca, de diálogo e de união entre os três poderes, entre os agentes políticos de todos os níveis federativos, de todas as ideologias, de todos os setores públicos e privados, enfim, de todos os cidadãos. Precisamos trabalhar em prol das medidas eficazes para que a ciência e os bons propósitos possam finalmente vencer o vírus e não temos tempo a perder. A Polícia Federal prendeu hoje uma quadrilha formada por funcionários de lojas do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Esse grupo furtava produtos importados que depois eram revendidos na internet. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados. Os policiais encontraram uma grande quantidade de produtos furtados pela quadrilha. Perfumes caros, maquiagens e até chocolates. Os crimes teriam começado há um ano e causaram um prejuízo estimado em R$600 mil. As câmeras de segurança de uma das lojas registraram como o grupo atuava. A vendedora separa e coloca vários produtos da loja em uma caixa. A comparsa é esta outra mulher, que aparece apenas com uma mochila. É possível ver a funcionária colocando a caixa em uma área de provadores. A outra suspeita entra com uma mala e pouco tempo depois sai com os produtos furtados. Dias depois, outra ação bem parecida. 2 funcionárias pegam perfumes e bebidas e colocam em uma mochila que está no caixa. A suspeita entra no provador com a mochila e em seguida aparece o comparsa. Dessa vez, um homem que trabalhava em outra empresa do aeroporto de Confins. O suspeito finge que quer experimentar uma camisa e sai com a mochila nas costas. A Polícia Federal vai investigar agora quem comprava a mercadoria desviada. Muitas vendas eram feitas pela internet, com preços bem abaixo do mercado. Nesta fase da operação, ninguém foi preso. Todos os envolvidos foram afastados.
E vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. 9.958.000 pessoas já se recuperaram da doença no país. Mais de 1 milhão seguem em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 272 mil pessoas morreram por complicações do novo coronavírus. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira continua com tempo instável e com chuva forte da região norte até o sudeste por causa da zona de convergência do Atlântico Sul que mantém essa instabilidade. Amanhã ainda chove no sul e no litoral de São Paulo e a mesma condição vale para o Rio de Janeiro, onde a chuva pode ser forte e volumosa. No Espírito Santo e Minas Gerais, o sol aparece, mas deve chover no período da tarde. No Nordeste, a previsão de chuva forte entre Tocantins e o oeste da Bahia. Nesta faixa que está em amarelo, o sol aparece entre nuvens e não chove. No litoral do Rio Grande do Norte, pode ter uma chuva fraca e passageira. Na região norte, ainda chove forte em partes do Amazonas e também do Amapá. No centro-oeste, o dia fica nublado e o sol só está garantido no centro-sul de Campo Grande, onde a máxima amanhã pode chegar aos 32 graus. No sul, o dia fica nublado nas 3 regiões e em Porto Alegre o dia será quente e a máxima pode chegar aos 30 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã às 7h30 da noite. Até lá.